Vamos falar sobre Star Wars, Os Últimos Jedi, Finalmente chegou o momento, Jurandir Filho! Lembrando que essa crítica é sem spoilers, não pode ficar tranquila, que a gente não vai revelar nada de muito importante desse filme. Só que é muito difícil falar desse filme, porque a Disney não liberou nada. Exatamente. E até os trailers que a gente viu não entregam muita coisa do que acontece não, viu? Então, essa é a nossa opinião, sem spoilers, sem revelar nada da trama principal. Mas a gente tem que dar um pouco, né? Vamos começar com uma coisa. Jurandir Filho, tem Guerra nas Estrelas? Tem batalhas estelares? O filme começa desse jeito já. Uma batalha estelar na sua cara, meu irmão! Posicionar onde foi que a gente parou, né? A Rey despertou sua força. E esse é literalmente o primeiro filme da saga onde a gente começa do ponto que o filme anterior parou. Exatamente. Só a gente que envelheceu 2 anos. Eles não. É na hora, tá lá. Ok, que eles estão filmando 2 anos depois também. Mas na cronologia do filme é uma continuação direta, né? Então a gente vê. Só você pensar. O que aconteceu no Despertar da Força? A Rey foi atrás do Luke, lá em Actor, pra ser treinado. O Finn tá todo arrebentado. O Finn tá ferido, porque enfim o Kylo Ren deu um sabre de luz, uma lapada nas costas dele. O Snoke, ele quer saber como é que Quem é essa menina? Exatamente. Acabou de perder a base Starkiller, mas também tem que lembrar o seguinte. A República, meu filho, evaporou. Exatamente, ou seja, a Primeira Ordem dominou tudo, né? Dono de tudo. Eles tiveram uma perda gigantesca com a base Starkiller, tiveram, mas eles ainda têm legiões incríveis de exército. A gente tá basicamente, se você assistir Star Wars Episódio 5, tá naquela situação, o Império dominando tudo e os rebeldes, né? Se juntando e indo pra alguns lugares escondidos e tudo mais, só questão do espaço, na verdade, né? Exatamente. A gente tem uma mudança aqui, principalmente porque J.J. Abrams não é mais o diretor. Entra Rian Johnson. Diretor que tem uma pegada bem mais... Diretor e roteirista. Exatamente, ele tem uma pegada um pouco mais artística, eu diria, Siqueira, né? Ele pega a estrutura tradicional de filme, joga no chão, arrebenta tudo e, olha, a impressão que dava é que não ia funcionar. Mas funciona. É porque ele brinca com o público, né? A partir do momento que ele começa a colocar plots dentro da trama principal que dão a impressão de que vão culminar no negócio que você, meu Deus, por que tô fazendo isso? Aí tem um plot twist, né? Ele inverte todas as suas expectativas. Aquela frase que o Luke fala no trailer, isso não vai acabar do jeito que você pensa, isso não vai acabar do jeito que você pensa, meu filho. Não acaba mesmo, não. Eu vou dizer o seguinte. A gente teorizou pra caramba. Né? A gente teorizou, meu irmão. Acho que Star Wars foi da que a gente mais teorizou. Né? A gente não chegou nem perto. A gente errou muita coisa, gente. Os caras enganaram a gente do começo ao fim. Do começo ao fim. É uma coisa que Star Wars faz muito em todos os seus filmes é fragmentar a ação. Exato. Certo? Você tem um núcleo aqui, um núcleo lá, um núcleo lá. Esses núcleos são formados aqui de maneira bem rápida. Sim. Você tem o núcleo do Poe, que é o núcleo da Resistência, no qual você vê ele interagindo muito com o Almirante Holdo, da Laura Dern. Você tem o núcleo do Finn e da Rose, certo? Essa personagem nova que já... belo personagem. Kelly Marie Tran. Não é por nada que tava na D23, né? E foi apresentado pra todo mundo. E a gente, quem é essa menina, gente? Quem é tu, rapaz? Quem é tu no jogo do bicho? Agora a gente entende quem é. Quem é. E é um núcleo que fica muito bonitinho. Sim. Eles dois e o BB-8. E é ali nesse núcleo que o personagem do Benício Del Toro é introduzido. E você tem o núcleo da Rey. Que tá lá com o Luke. Na Ilha de Lost. Isso. Aprendendo como ser Jedi. E você também tem um núcleo, obviamente, do Kylo Ren com o Snoke e o General Hux. Exatamente. Que, aliás, o General Hux do Don Hal Gleason é o saco de pancada favorito de todo mundo no filme. Meu irmão, esse cabo apanha, viu? Esse cabo apanha. Mas, Siqueira, o que esse filme faz de melhor é que quando... Assim, ele vai desenvolvendo os núcleos e tá chegando nos seus ápices desses núcleos, ele muda de núcleo. E a gente, meu Deus! E aí? Volta! Aí, quando volta pro outro, tá exatamente de onde parou o anterior. Então a gente, pelo menos a gente vai ver aqui, né? É só uma parada pra mostrar que naquele momento tava acontecendo uma outra coisa em um outro local. Todos os núcleos estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso é legal, isso é muito legal. Olha, dá uma tempo energia. Real, 24 horas. Dá uma 24 energia horas.
ao filme... que urgência. Você não para. E urgência é a grande palavra desse filme. Aliás, tem duas palavras, mas a outra eu vou desenvolver com spoilers. Sim. Certo? Mas uma das palavras desse filme é urgência. Tudo ali, você tá num clima que... Sabe, uma angústia o tempo todo. Parece que tudo vai desmoronar o tempo todo. Mas é sempre colocado um alíviozinho cômico ali. Bem colocadinho pra você não ficar nesse desespero o tempo todo. Mas tem no filme todo. Uhum. Até nos momentos finais tem. Uhum. Tem uma piadinha, tem uma... Não é uma piada. É um alívio de tensão, sabe? É uma válvula de escape. Eu, pensando antes de assistir, eu falei assim, cara, esse filme vai ser mais sombrio, vai ser mais denso, porque ele tem seus momentos densos, mas ele é sempre aliviado, sabe? É sempre não é aliviado. um exagero de alívio, como por exemplo no Retorno de Jedi. Não, você tem os Ewoks lá e tal. Não. Aqui é quase como se dá uma furadinha no cano pra ele não estourar. Você tem o Mark Hamill, eu acho que na melhor atuação dele como Luke Skywalker na saga inteira. Excelente. Certo? É um Luke que tomou umas decisões bem complicadas. Se o Luke... bem mais amargo. No final de Despertar da Força, ele não falou nenhuma frase, se prepara aí. Luke, né? Luke fala pelos cotovelos. Pois é, e... fala e faz, né? E Não, isso não. Não. A gente tem a Daisy Ridley, que ela tá um pouco mais contida aqui. Tá bem diferente, hein? Ela tá bem mais contida, até porque ela tem a presença de um mestre aqui. Porque no primeiro filme ela era uma menina. Uma jovem adulta, né? Assim, ela já era adulta, mas ela tinha as feições de uma menina. Não, e outra coisa... do tão crua que ela estava, sabe? E era a primeira aventura dela, então ela tava mais empolgada. Aqui, ela saiu imediatamente de uma perda. Isso. Uma perda que realmente marcou. Certo? Tanto que a gente vê raiva nela por conta da morte do Han Solo. Sim. A gente vê muita raiva nela. Isso é bom, a gente... consequências. Que é uma coisa que às vezes franquias esquecem, né? Morreu um personagem... Aqui não, a morte acabou. do Han Solo é tocada o filme todo. Ela reverbera, sabe? Isso é importante. Mas ela tá diferente. Ela tá diferente, ela tá um pouco mais... Ela tá... Eu não quero dizer mais introspectiva, porque ela não tá. Ela continua falando o que ela pensa. Mas ela divide o protagonismo com o Kylo Ren. Você concorda comigo? São as duas jornadas aqui que a gente tem. O Kylo Ren é tão protagonista quanto o Rey? É tão protagonista quanto ela. Certo. Meu Deus, o Kylo Ren. Olha... As pessoas criticavam... O Adam Driver... Não, existe ainda aquela postura meio mimimi. Não. Mas as pessoas criticavam dizendo que era um vilão qualquer. Não. É que ele tá na jornada dele. E a construção dele é muito massa. Sabe? Essa é uma construção muito boa. E eu tô falando, obviamente, a construção de vilão, né? Assim, do arco dele, a dualidade dele, assim, sabe? Isso é muito importante. E até a intransigência dele também é muito boa pro personagem. Sabe? Porque ele ataca com raiva. Sabe? Ele não fica... né? Não é sabe de luz assim brincando. Os golpes dele são todos raivosos. Os golpes eles não são centrados. Você vê isso no estilo de luta dele. Exato. O Adam Driver entrega uma coisa muito interessante. O Kylo Ren é o personagem mais fragmentado que a gente tem aqui. Sabe? É o que tá mais quebrado. E ele chega no final da história um pouco mais unificado, um pouco mais focado. Sabe? E ver isso acontecendo durante o filme é algo muito gratificante. A Carrie Fisher como a generala Organa. E aqui a gente vê ela como generala mesmo, organizando tropas, sabe? Montando estratégias. É difícil a gente assistir e saber que ela morreu, né? Na vida real, né? A Carrie Porque, Fisher. olha... A gente olha assim, dá aquele peso, né, no coração. E... a gente fica sempre pensando, se ela estivesse viva, como é que seria? Sabe? E tem momentos emocionantes com o personagem dela no filme. Aliás, momentos emocionantes tem vários no filme. Você tem basicamente o Oscar Isaac servindo como filho ali. Sabe? Existe ali uma relação muito próxima. Do mesmo jeito que existia uma... Eu achei isso engraçado, sabe, Juras? O Han Solo, do Harrison Ford, ele encontrou a válvula de escape filial com a Rey. Do mesmo jeito que a Leia encontrou sua válvula de escape filial com o Poe. Kylo Ren, o Han Solo e a Leia, eles perderam alguma coisa, sabe? Sim. O Kylo Ren perdeu os pais, mas a Leia perdeu o Han e o Kylo. Perdeu o Han e o Ben. O Han perdeu o Ben e a Leia, sabe? Sim. E é forte você ver nesses dois filmes os três, aliás, procurando algo no que se apoiar por conta dessas perdas. É um arco bem interessante.
são perdas duplas pra todo mundo ali, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra ti, Esqueira. Tu acha que teve excesso de fundo verde? Não. Principalmente na ilha? Não, aliás, eu acho que Muitas vezes, assim, você percebia que não era um fundo falso, assim? Não tive esse problema. Não tive esse problema. Inclusive, certas criaturas que aparecem no filme, você vê que são práticas. Sim. Eu gosto que o Rian Johnson ele quis trabalhar com efeito prático. Isso é bom. Isso é bom. E até num momento bem surpreendente, que todo mundo achava que ele ia usar CGI ali. Não, ele foi no prático. Mas eu me incomodei um pouquinho, sabe? Com alguns efeitos especiais ali, principalmente na ilha. Carinha de refilmagem, tá? Tem uma carinha de refilmagem. Por que eles fazem isso, sabe? Porque eles filmaram na ilha. Tá? Você percebe que eles estão na ilha. Por que eles têm que usar esse CGI por causa de enquadramento? Às vezes enquadramento. Às vezes enquadramento, às vezes luz. Às vezes problema até mesmo com vento. Sabe? Como uma posição que realmente venta muito na locação real, então às vezes eles têm que dar uma maquiada. Mas, olha, tenho que dizer que, tecnicamente falando, a montagem ajuda muito o filme. Sim. Montagem em Star Wars sempre foi um negócio muito quadradinho, sabe? Muito... Apesar de que é um filme longo. Né? É um filme longo. É o filme mais longo da franquia Star Wars. Mas tô falando não só em relação à edição do que aconteceu, mas a montagem, certo? Alguns diálogos ali que a gente vê entrecortados, às vezes com personagens muito distantes, você consegue sentir uma proximidade entre eles justamente por conta da forma como esses diálogos são montados. Eu acho isso muito interessante. É a primeira vez que a gente vê a montagem... Aliás, segunda, teve uma vez no episódio 3, quando o Anakin e a Padme estão se olhando através de uma distância muito grande. Ali a montagem atua de uma forma mais artística. Mas aqui isso é levado a uma enésima potência. O Rian Johnson é um cara... Sabe filmar muito. A fotografia, ele que desenha muito, ele desenha storyboards também. O desenho que ele faz da cena são maravilhosos. Assim. Se quer, lembra clássicos de faroeste, lembra filme de samurai. Não, ele estudou muito Kurosawa, cara. Fica muito claro isso. Até mesmo o personagem cenas de batalha, né, cara? Isso é impressionante, cara. Até mesmo o personagem do Benício Del Toro, em alguns momentos, ele lembra muito alguns personagens de Os Sete Samurais. Exatamente. Visualmente e até a forma de falar. Eu acho o filme um pouco inchado, tá? Ele tem muita coisa, sabe? Muita coisa acontecendo. Isso é difícil. Mas a impressão que dá é que ele tem arcos que... Sabe? Que eles poderiam ser desenvolvidos de outra forma, sabe? Mas, ainda assim, por ser Star Wars, uma franquia que a gente é apaixonado, que a gente usa no peito, sabe? A gente tem orgulho de ser fã de Star Wars. Tem alguns rapadores que, inclusive, usam na pele, né? Exatamente. E aí, a gente quer mais, sabe? A gente vê um filme de 2 horas e 40 e pouco, e aí fala assim, pô, se tivesse 4 horas, eu tava aqui assistindo, e jura, sessão de meia-noite, ninguém saiu cansado. O filme não cansa. Apesar de ser um filme longo, e, repito, o Rian Johnson, ele pega a estrutura tradicional de 3 arcos, quebra completamente, joga o livro pras cucuias e vai. A jornada do herói, ela é subvertida ali, sabe? Que sempre foi a temática de Star Wars, foi a jornada do herói, e ela é... Sabe, ela é... Eu acho que é o filme... Ela é destrinchada, ela não é jogada fora, ela é destrinchada. Assim, eu acho que é o filme mais corajoso, é o mais diferente, e talvez o que causa mais polêmica. E olha, pra uma franquia como Star Wars, uma franquia bilionária como Star Wars, é de aplaudir a coragem da Kathleen Kennedy de ter apostado no Rian Johnson. Você queria notas, Queira? 9,5. 9,5 para Star Wars Os Últimos Jedi. Esse nome, inclusive. Esse nome tá errado, viu, rapaz? Nota 9, se queira. Nota 9 pro filme, tá? Nota 9? Uma nota 9 com gostinho de 8,5, tá? Não achei melhor do que Despertar da Força, tá? Eu achei o Despertar da Força um recomeço muito mais revigorante para fãs de Star Wars. Apesar de que esse novo filme é mais uma homenagem também a grandes personagens da franquia de Star Wars. Existe aquela rima que o George Lucas via falando, a rima narrativa, existe a rima, só que eu acho que aqui, e é por isso que eu dou uma nota 9,5, é por conta da coragem. Não, e aqui a gente tem payoffs que a gente sempre esperou da franquia inteira. A gente tem payoffs aqui, sabe? Assim, um pagamento. Você tanto esperou, é agora, sabe? Tem alguns personagens que desapontam, certo? Alguns personagens prometiam muito e não entregam nada. Mas eu acho que em relação aos seus arcos principais, ele ousa mais. Sim. O Despertar da Força é um filme mais redondinho, sabe? É um filme mais feito pra agradar. Sim, sim. Esse aqui não foi feito pra te agradar. Ele foi veio pra desafiar realmente a franquia. E eu acho isso bastante interessante.
E olha, no mundo que a gente vive, sempre falando da formulinha Marvel, da da DC tentando fazer a sua formulinha também, é interessante ver um cineasta que tem a coragem de quebrar o molde. Deixa sua nota aqui, a avaliação assim, deixa aqui nesse vídeo. No outro vídeo, vai conversar com a gente sobre spoiler. No outro vídeo é pra discutir sobre spoilers. Aqui é pra discutir sobre a qualidade técnica do filme, blá 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 blá. Olha, se você gostou do vídeo, tem um sininho aqui, certo? Sai sempre vídeo novo. A gente tá fazendo isso com uma... Não é só como uma máquina, assim, blá, pá, 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 pá. Não, a gente tá fazendo isso com carinho e dedicação. Exatamente. Não é pra que a gente tá aqui 3h30 da manhã fazendo esse vídeo aqui pra vocês, que a gente sabe que vocês querem receber o quanto antes esses vídeos. E obviamente que Star Wars, esse é só o primeiro vídeo de Os Últimos Jedi após o lançamento. A gente vai fazer uma série de vídeos que tem muita coisa pra especular ainda sobre o futuro de Star Wars. Se você gostou desse vídeo, joga o like! Porque se você dá o like, você avisa pro YouTube que você quer receber mais vídeos. E quando você dá o like, o YouTube manda assim, toma filho, toma mais rapadura pra você. Mais rapadura, mais vídeo, mais cinema e tudo mais. Bora se queira com spoilers? Com spoilers, bora lá! Vamos lá, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Punch it, Chewie!